E aí, galera, beleza mesmo? Bora para mais uma questão. Estamos comentando a playlist aqui da prova do Enem 2025, a prova verde, galera. E agora a hora da questão 19. Tratou de quê? Todo ano tem uma questão sobre patrimônio linguístico brasileiro. E aí, gente, não são questões difíceis, tá bom? Já dando a primeira dica, quando eu falo em patrimônio, porque é coisa importante, é patrimônio cultural, é patrimônio linguístico, é patrimônio literário, é patrimônio artístico, tem que lhe vir à cabeça a ideia de que se é patrimônio, é importante, então deve ser o quê? Preservado. Olha a palavra-chave, preservação, beleza? Vamos agora para a questão de número 19, mas antes conheça um pouco mais sobre o nosso canal. Beleza, beleza. Inscreva-se, você que não está inscrito, deixa o seu like aí, compartilha, ajude nosso canal aí a chegar cada vez a mais alunos. Galera, questão 19, patrimônio linguístico brasileiro. Se liga aí, então, a gente sempre começa comentando aqui, pessoal, começando pelo enunciado, tá bom? Vamos ler comigo? A língua de santo, que é o que trata o texto, tem sua importância. Eu não falei? Importância, né? A ideia de que o patrimônio deve ser preservado, então, porque ele é relevante, porque ele é importante, porque ele é cultura. Para o patrimônio linguístico brasileiro, por alternativas sintéticas, modelo Enem tradicional, beleza. Vamos lá então entender alguma coisinha primeiro. Olha, essa questão da competência 6. A competência 6 trabalha com a parte da língua portuguesa estruturada. Seria, entre aspas, né, um pouco da gramática, a gente estuda, mas no Enem é diferente. A competência 6 vai trabalhar a progressão temática, a progressão textual, esses elementos que concorrem para que o texto tenha coesão, coerência. Então é aquele papo de coesão referencial, coesão sequencial. É um papo de questões um pouco mais bem elaboradas, né? Não é o caso dessa questão aqui. Mas na habilidade 19 temos as funções da linguagem, que também todo ano cai, foram duas na prova de 2025, e essa questão da habilidade 20, que é reconhecer a importância do patrimônio. Você está vendo que o enunciado lá já fala nisso? A importância do patrimônio? Você notou as palavras? Então, assim, as questões são feitas baseadas nas habilidades. Os professores de vocês sabem das habilidades e preparam as questões similares ao Enem usando as habilidades do Enem para a preservação da memória e da identidade nacional. E aqui já está a palavra-chave, preservação, que vai ser o foco da resposta. Então, gente, questões de patrimônio é pensar logo em preservar, perpetuar, ou seja, passar para as próximas gerações, para que eles tenham acesso a esse patrimônio que você está tendo agora. Tudo bem? Beleza? Bom, palavras importantes. Lembrar que o Brasil é um país muito vasto, um país de muitas variedades linguísticas, então, para o Enem não existe o falar certo ou falar errado, falar do norte, falar do sul. Mostra esse regionalismo, esses dialetos, ditados populares, as línguas indígenas também, né? Que nós somos um país bastante plural. Plural racialmente, plural culturalmente, plural também linguisticamente. E aí, as duas palavrinhas-chave, identidade e memória, porque essa língua é uma identidade que pode ser indígena, pode ser afro-brasileira, pode ser dos nossos povos originários, ou seja, da nossa própria, dos imigrantes, e isso contribui para a memória coletiva brasileira. Então são palavras muito importantes. São catalogadas mais de 250 línguas, então não é só a língua portuguesa que você conhece, né? E nem a do dia a dia, que é a oralidade, o coloquial. Então, seja aí oriundo dos imigrantes japoneses, italianos, alemães. Você vê, tem uma comunidade na região sul, lá no Paraná, uma cidade que a língua oficial é alemã. A língua portuguesa não é a primeira língua deles, por causa da imigração. O povo quer manter sua cultura, sua raiz. O Rio Grande do Sul também tem isso em relação à Itália, em relação também à Alemanha. Língua de sinais, que são as libras, né? É importante entender as libras, né? As línguas crioulas e afro-brasileiras e também, logicamente, o português e suas variações linguísticas. A variação de ordem histórica, regional, né, social e por aí vai. Aquele negócio diatômica, diafásica, diacrônica, bicoerente, está cobrando mais essas palavrinhas, né? Saberes, tradições e narrativas são passadas. E é um patrimônio imaterial, porque ele é passado de geração em geração e você não pode pegar, ele é intangível, digamos assim. Feito isso, olha o texto da questão, pessoal. A característica fundamental no aprendizado das práticas rituais dos candomblés, então, ó, como está falando em candomblé, galera, vai abordar a questão afro-brasileira, tá? É o processo iniciático e participante. Durante o período de reclusão em terreiros ou rocas, o iniciado passa por uma série de ritos esotéricos, banhos rituais, as páginas da cabeça, ao mesmo tempo que começa a adquirir um complexo código de símbolos materiais. Código, tá?
substâncias, folhas, frutos, raízes, etc., e de gestos associados a um repertório linguístico. Bom, chegou. O foco da questão é linguístico, até então não tinha falado, chegou. Específico das cerimônias que se desenrolam nos contextos sagrados em geral e em cada terreiro em particular. Esse repertório linguístico, está retomando a ideia, genericamente chamada língua de santo, veja que o enunciado falou a língua de santo, né? Na Bahia, compreende uma terminologia religiosa operacional de caráter mágico-semântico e de aparente forma portuguesa, mas que repousa sobre sistemas lexicais de diferentes línguas africanas que provavelmente foram falados no Brasil escravocrata, vindo a constituir uma língua ritual, que se acredita pertencer à nação do Vodum, do Orixá ou do Inquice, e não a determinada nação africana política atual. Então não tem a ver com nenhum país da África, mas foi no Brasil que ela nasceu, obviamente criou uma identidade própria. Então o enunciado já falou, a língua de santo, nós vimos lá, tem a sua importância, beleza. Para o patrimônio. Por que essa língua, como muitas outras, como 250 até catalogadas, são importantes para o patrimônio? Porque tem uma carga semântica mítica? Ela tem, você vê que no texto foi falado. Mas não é isso, não é por isso que ela é importante, não, porque todas as outras também têm. Né? Então não é uma característica que vai individualizar para ser importante. Conservar elementos falados escravizados também é importante. Conservar é realmente uma palavra que eu ficaria em dúvida, né? Conservar tem a ver também com o quê? Com preservar. E aí é um sinônimo de preservar. E aí toda a ideia de patrimônio, preservar é o mais importante, está na própria habilidade. Deixa a letra B aqui. Resgatar expressões portuguesas. Essa eu posso eliminar, porque não tem nada a ver com resgatar expressões portuguesas. É afro-brasileira, é candomblé, é a língua do santo. Ele até falou que tem similaridades, mas não é resgatar Portugal. Essa eu posso descartar. Decodificar o ritual religioso do nosso antepassado. Não, não é nossos antepassados, não. No caso aqui, é especificamente, né, do candomblé, da população afro-brasileira, e não é decodificação, porque patrimônio linguístico não precisa decodificar. Decodificar é a língua, né? Não é o caso. Favorecer a compreensão do léxico africano. Opa, não tem nada a ver com os países africanos atuais. O texto está bem claro, também eliminamos. Então, aquelas três para eliminar já foram. C, D e E. É entre A e B. Como eu já disse, tem uma carga semântica, mas não é isso que faz com que seja reconhecido a importância de seu patrimônio, e sim conservá-lo, preservá-lo, passar para as próximas gerações. Isso é o que faz o patrimônio ser importante. Então, letra B de bola na questão de número 19. Apresento para vocês aqui o nosso livro de linguagens, tem tudo da área de linguagem para você. Você pode adquiri-lo aí através da loja virtual. Você pode pedir e receber na tua casa. Vortex Educação, isso. Vortex Educação, nosso livro, mais de 700 páginas, são mais de 400 questões do Enem, todos os assuntos da prova de linguagens para vocês, beleza? Muito obrigado, deixa o seu like aí, acompanha o nosso canal, tem mais Enem 2025 para você e até a próxima.